Olá, eu sou o Diego e esse é o Cafezinho, o programa de férias aqui do podcast Parentalidade Preta. A ideia é você parar aqui 20 minutinhos, pegar um café e ouvir alguns trechos da primeira temporada que eu separei aqui para trazer de novo como um flashback. Para você que chegou agora, eu estou entre temporadas, estou começando a produção da próxima, que deve voltar em algum momento, mas nem por isso a gente vai ficar sem podcast. Eu vou trazer aqui alguns trechos das trocas que a gente teve no segundo semestre de 2022, caso você tenha perdido alguma coisa. Então, a cada 10 dias, eu venho aqui e compartilho um trecho que eu acho importante pra gente matar a saudade e se preparar para a próxima temporada. Nesse quarto cafezinho, eu trouxe 2 trechos das trocas que eu tive com a Nini Kiambanayo, do Lite Afro Infantil, e com a Amira Silva, que é diretora do programa Encontro. Por que nossas crianças precisam ouvir histórias afrocentradas? Nossas crianças, elas, vamos dizer assim, eu não gosto, como eu vou trazer a perspectiva afrocentrada ela vai falar muito do nós, né? E aí a gente sabe que se a gente não se conhece, se a gente não investiga sobre nossas origens, pouco a gente vai ter segurança para construir aquilo que a gente quer futuramente, né? Então, as histórias afrocentradas, elas vêm com uma perspectiva de dizer para a criança quanto ela tem uma história potente, né? Quanto a origem dela é de construções intelectuais, são de construções espirituais, familiares, organização, né? E potência. O quanto ela é importante para o mundo, né? Porque quando a gente traz histórias a partir de um livro ou das memórias, né? Podem ser das memórias também, que os personagens, né, estão ali inseridos naquelas histórias, naqueles acontecimentos, são crianças negras, você está dizendo para a criança que ela é importante, porque você está falando sobre ela. Então, ela sente que ela merece ser colocada em uma história, né? Aquilo, para o cognitivo de uma criança, é muito importante, porque eu sempre falo para profissionais de educação e para famílias pretas que trabalham comigo, né, que o emocional, e aí eu posso trazer aqui a Catiúcia Ribeiro com a filosofia climática, né, o emocional ele é muito importante para o cognitivo, né? Uma criança que não acredite nela mesma dificilmente vai conseguir, né, ter uma motivação para fazer qualquer coisa. Então é preciso que esse emocional, essa identidade, essa autoestima esteja bem fortalecida. Então essas histórias afrocentradas vão vir com essa perspectiva de autonomia, de agência, de consciência crítica, né? Trazer isso para essa criança. Então, para nossas crianças negras, num contexto de diáspora, isso se torna ainda mais importante, porque essa criança está no dia a dia, vivendo numa sociedade, né, que é uma sociedade de moer os corpos delas, né? De moer os oris delas. Então, se torna algo ainda mais importante, porque ela tem esse enfrentamento também, né? Mas acho que o primeiro pilar de importância, né, tem que ser o seu próprio caminho, que é o que a afrocentricidade traz, né? A pensar no outro, pensar no que o outro quer fazer de nós, é uma, digamos assim, uma especificidade do que nós vivemos por conta do racismo. Mas se não existisse o racismo, a gente estaria fazendo as mesmas coisas, contando nossas histórias, escrevendo em outros contextos, obviamente, muito mais potentes. Sem necessidade de resgate. E não estaríamos, também, né? Exatamente, né? Então, tem essas duas importâncias, né? Tem a questão natural, porque qualquer povo ele vai ser o que ele é em qualquer ambiente que ele esteja, então a gente precisa entender isso, né? E porque também ela vai ter esse enfrentamento. Então, todos os dias, infelizmente, em algum momento da vida dela, né? Ela vai precisar pensar em como se posicionar diante do racismo, né? Então,
Essas histórias, elas são cruciais, né? Para manter isso vivo. Mas eu queria que você, por favor, explicasse um pouquinho de um conceito que você trouxe aqui, que eu acho muito importante para essa troca, que é a consciência crítica. Você pode falar um pouquinho a respeito dele? Uhum. Olha só, o Molefe Ketchachanti, no livro Afrocentricidade e Mudança Social, ele vai falar um pouco sobre níveis de consciência, né? E ele vai falar, por exemplo, de 2 tipos de consciência: a consciência da derrota e a consciência da vitória. A consciência da derrota não, a consciência da opressão. Quando ele vai falar dessa consciência da opressão, geralmente é quando a gente entende que nós vivemos num mundo racista, né? Que nos oprime e que nos quer mortos e mortas, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente entende isso, a gente quer fazer algo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente se revolta, a gente quer ir pra rua, a gente quer lutar contra, e aí a gente começa a desenvolver uma consciência da opressão. A gente entende que a opressão existe e que a gente precisa combatê-la. Então a gente passa a agir em cima sempre do combate. E aí eu resumiria como uma questão do movimento aí, bem entre aspas, né, antirracista. Então a gente está lá, tudo é o porquê o antirracismo isso, porquê o antirracismo aquilo, então vamos acabar com o antirracismo, e os nossos discursos todos inflamados e tal, e tal, e tal. Só que quando a gente só fica nisso, né, o Molefe Ketchachanti vai dizer que há um problema aí, porque você não projeta a sua consciência para uma mudança, porque você não projeta a sua consciência para uma vitória. Você vive em função de combater o outro, né? Quando a gente sabe que existem diversos processos internos nossos, por exemplo, que a branquitude nos moe, por exemplo, de dentro para fora. Então, às vezes, a gente vai até se cair em diversas incoerências. E aí ele vai falar o seguinte, que existe essa fase da consciência da opressão, mas que a gente precisa chegar à consciência da vitória. A consciência da vitória é quando você já tem essa noção, essa consciência da opressão, mas que você vai trabalhar para que isso mude a partir de uma perspectiva de autonomia e agência para a vitória do seu povo, né? E aí, quando o Molefe Ketchachanti traz alguns princípios de autonomia, de agência, né, de consciência, isso vai estabelecer para a gente uma criticidade diante de tudo que a gente acessar. Né? Você vai passar a ser um ser crítico diante de qualquer conhecimento que lhe ofereça. Né? E consciência crítica é um dos pilares, né? Porque assim, qualquer narrativa que algum livro apresente para você, qualquer perspectiva, qualquer epistemologia, qualquer luta, qualquer termo, qualquer moda que apresentarem para você, se você tem uma consciência crítica, numa perspectiva afrocêntrica, primeira coisa que você vai perguntar quando você estiver diante disso e a gente nessa história, né? E o povo preto, e o povo africano nessa história? Não, peraí, tem alguma coisa aqui errada, bora buscar, né? Onde é que a gente está, né, situado nesse saber, nesse tempo geográfico, conceito, né? Nesse tempo histórico, nesse conceito, nesse ambiente geográfico, né, dentro da história. E então a gente vai desconfiar de todo e qualquer tipo de narrativa que se apresente a nós, né, e a gente vai buscar. Então, a consciência crítica precisa ser desenvolvida nas crianças, né, e nos jovens. Precisa ser desenvolvida não, precisa ser mediada a partir de estímulos, a partir de incentivos, né? Porque as crianças elas já vão ter os próprios questionamentos delas e a consciência dela, também. E a gente observar exatamente, né? E a gente observar e mediar para o caminho que a gente quer, né? Nossa, perfeito, muito legal. Obrigado por aprofundar tanto nisso aí. Pensei que fosse uma explicação rapidinha, mas acho que foi muito necessário. Não, de verdade. Porque acho que a gente entrega um pouco
entrega um pouco desse conceito, aprofunda nele, porque é muito importante mesmo falar disso. Porque se a gente só achar que consciência crítica tá fazendo certo ou tá fazendo errado, que a gente corre o risco de pensar nessa lógica binária, maniqueísta, do certo e do errado, Sim. né? A gente tira toda essa possibilidade de conhecimento e percepção de si e do ambiente quando você traz, né? E onde é que isso se encaixa, essa questão, onde se encaixa para mim, enquanto pessoa preta, como é que esse conceito ele se apresenta para mim, porque é muito disso, né? Eu sempre falo disso, não vou ficar aqui fazendo jabá, mas sempre falo isso da paternidade. De que paternidade estão falando por aí que a gente, de repente, quer se encaixar, sem botar as nossas referências e as nossas vivências. Então, falar de consciência crítica é importante mesmo para a gente sempre se colocar como quem está recebendo aquele atravessamento, quem está desenvolvendo aquele raciocínio, que aquilo ali está se desenvolvendo em cima de uma consciência e de um corpo preto, né? Acho que é importante demais a gente trazer isso para a conversa. Show de bola. Bom, esse foi um trecho do Parenta 7 com a Nini Kembanayo. Foi um programa bem legal, a gente falou sobre educação. Ele é um programa que tem uma introdução que eu gosto muito, que a gente falou de Imhotep, Molef Ketchassante e falamos inclusive de Abdias Nascimento. Se você tiver curiosidade de voltar lá, Parenta 7, é só voltar na grade, você vai achar. Recomendo demais esse programa, gostei muito de produzir. Vou aproveitar esse intervalo aqui para falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que está lá no apoia.se/parenta. O link está na descrição desse episódio. Lá você consegue ajudar financeiramente o podcast Parentalidade Preta para que a gente possa melhorar a nossa produção. Se você ainda não conhece o podcast Parenta, vai ver em qualquer episódio, inclusive nesse que eu recomendei, que a introdução ela tem um ar de imersão. É um documentário que vem levantando o assunto do tema que vai ser debatido. Então é para essas introduções que eu gostaria de ter capacidade de pagar um site que disponibiliza essas trilhas e vão dar um pouco mais de emoção para elas. Então dá uma chegada lá no apoia.se/parenta. Lá tem todas as instruções, você cadastra seu cartão de crédito e o apoio mensal chega aqui pra gente continuar a produção, beleza? Bom, eu vou falar de um trecho que não vai ao ar aqui, que é a introdução do episódio, cujo trecho você vai ouvir logo logo com a Mira Silva. Eu considero a introdução desse episódio muito técnica, falei de bastante coisa, tem muita informação, mas ela tá muito fluida, inclusive. Gostei muito porque ela ficou muito bem produzida. Não foi porque foi eu que fiz, mas porque eu pesquisei bastante e batalhei para trazer a informação de uma maneira bem palatável. Então, se você tiver curiosidade, escuta lá a introdução, pelo menos a introdução do Parenta 8, representatividade. E é sobre esse tema que a gente falou com a Mira Silva. Bom, eu deixei aqui um trechinho para você sentir como é que foi a conversa e te convido a ir lá conhecer. Queria saber um pouco do seu ponto de vista, que é enquanto uma produtora de conteúdos, como é que você sente que agrega nesses movimentos, como você falou da literatura, já falou da literatura, e aí se você quiser falar um pouquinho do audiovisual também, trazer pra gente, como é que você sente que agrega já nessa outra instância? Olha só, com relação ao audiovisual, eu acho que, assim, como eu te disse, eu sou uma contadora de histórias. Uhum. E como contadora de história, eu sempre estou refletindo sobre que história eu vou contar, de que forma eu vou contar essa história, quais os atores que eu vou trazer para contar essa história, certo? Cada dia mais eu penso nisso. E quando eu trabalho com a minha equipe, né, com as pessoas que estão trabalhando comigo ali na construção de um programa, ou na construção de uma matéria audiovisual, eu estou sempre me questionando e questionando o outro sobre esse lugar, sabe? Porque, assim, eu sei de onde eu vim. Sim. E sei para onde eu quero ir. É a coisa da consciência que você falou. Porque eu trabalho muito com essa palavra, a palavra consciência. Cada passo que eu dou pensando nessa consciência. E dentro do meu trabalho, cada passo que eu dou hoje, eu dou com consciência de que construção eu quero, que sociedade eu quero, né? Que mensagem eu quero passar quando eu construo uma matéria audiovisual, quando eu faço um programa, quando eu penso que entrevistado eu vou trazer para o programa, para aquela matéria. Então,
tudo isso é uma construção que hoje passa pelo meu pensamento ali. Sim. Eu não faço nada hoje, dentro do audiovisual, que eu não pense, que eu não reflita sobre esse lugar da sociedade plural, da sociedade diversa, Sim. né? De quem vai estar assistindo aquilo, que tipo de mensagem. Eu sou editora de texto, então, como contadora de histórias, eu estou aqui com você dando essa entrevista, eu sei que você vai editar essa entrevista. Então, na hora que eu estou editando as entrevistas que eu faço, na hora que eu estou cortando aquele texto, eu tenho toda uma responsabilidade com a mensagem que eu vou passar para as pessoas que estão nos assistindo. Porque é através dessa mensagem que eu vou estar exercendo tudo isso que eu falei aqui, da construção desse mundo possível. Sim. Se eu sei que eu trabalho numa TV aberta brasileira, que chega se eu estiver enganada, eu vou dizer um número aqui, talvez eu esteja errada, mas que chega a mais de 90% dos lares desse país. Trabalho também numa emissora que tem uma abrangência no país inteiro. Sei o quanto a educação brasileira pública é deficitária hoje. Tem um conhecimento razoável da construção social do Brasil, né? Então, assim, sou nordestina, nasci no interior da Bahia, conheço o estado da Bahia, que é um estado enorme, gigante. Que é um estado que é gigante e que tem uma diversidade muito grande. Então, assim, esse conhecimento que me dá hoje, com quase 20 e tantos anos de profissão no audiovisual, eu tento aplicar ele para as minhas histórias, para o que eu quero contar para as pessoas. Porque eu sei quem está do outro lado da tela. Porque quem está do outro lado da tela sou eu. Exatamente. Né? Sim. Sou eu. Então, como sou eu, algum dia, eu me ponho sempre nesse lugar de onde eu vim. Então, essa história eu gostaria de estar ouvindo. Essa história eu queria que tivessem contado para mim, né? Na minha infância. Eu queria estar ouvindo essa narrativa. Então, por isso, cada vez que eu sento para editar um texto, para contar uma história, eu quero que a pessoa que esteja do outro lado, ela absorva alguma coisa daquilo, positiva, né? E ela, através daquilo ali, ela consiga construir alguma coisa na vida dela, que fique alguma mensagem, algum ensinamento, não pode ficar só o negativo, porque uma sociedade não pode ser construída em cima do que é negativo, sabe? Exatamente. Assim, e eu sempre trabalhei com periferia também. E por trabalhar também com a televisão aberta, eu trabalho com a classe C2D. Ou seja, é uma classe de onde eu vim. Né? Então eu sei para onde eu estou falando. Eu sei para quem eu estou falando. Eu sei qual a importância da narrativa que eu vou contar. Quando eu boto uma referência ali, eu sei. E assim, para mim, quando assim, nos programas que eu trabalhei e quando eu recebi as mensagens assim, esse programa me representa, eu entendo. Falando em representatividade mesmo sendo uma coisa. Porque eu entendo, porque aquele programa, ele está dando algo àquela pessoa que aquela pessoa quer receber. Mas tem consciência, né? Tem consciência, né? Então, a consciência minha do lado de cá e a consciência na recepção do lado de lá. Então, essa troca mesmo, a gente não se conhecendo, para mim é fundamental. Com certeza. Né? E aí, ao mesmo tempo que eu hoje, uma mulher preta, nordestina, ocupando um espaço, que é um espaço de poder dentro da televisão brasileira, também é uma construção simbólica, né? E é uma construção que eu sei que eu tenho consciência que essa construção é importante para os meus pares. É importante não é para que eu forme, também para que eu forme outras pessoas pretas no audiovisual, né? E o espaço de poder dentro do audiovisual, isso é importante falar. Não é só estar no audiovisual, estar no espaço de decisão, no espaço de poder, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, todas as meninas, no meu caso, que eu sou uma mulher,
e que me veem nesse lugar de poder, nesse espaço de poder, elas pensam que a gente está falando aqui desde o início, que isso é possível. Sim. Né? Assim, quando eu trago a história de uma cientista preta, quando eu trago a história de uma atriz famosa, quando eu trago a história de um pianista famoso, de um bailarino que tá pelo mundo fazendo sucesso, quando eu trago essas histórias, e possivelmente essas pessoas vieram da mesma origem daquela pessoa que está recebendo aquela história. Sim. Então, automaticamente ela faz a ponte. Sim. Eu estabeleço. Então, através do audiovisual, hoje eu quero criar pontes. Né? Mesmo não conhecendo as pessoas que estão do outro lado da ponte, eu nunca as conheço, mas eu quero estabelecer essas pontes para que justamente a gente traga esse mundo possível, né? Sim. Assim, eu acho que isso é fundamental no meu trabalho diário dentro do audiovisual, nessa construção simbólica do audiovisual, mesmo estando numa TV aberta, mesmo estando num veículo de dispersão que é a TV, né? Mas assim, eu, nos meus 20 e tantos anos, assim, eu já tive muitos exemplos bonitos dentro do audiovisual, assim. Tanto eu contando história das pessoas, quanto a recepção dessas pessoas, das histórias que a minha equipe, junto comigo, estava contando. Sim. Isso, para mim, assim, é fundamental na minha vida hoje. É estabelecer essas pontes, esses diálogos simbólicos, e que eu não sei o que é que elas estão... Ele vai... a flecha vai onde ela vai atingir, e a transformação que ela vai atingir. Mas quando eu, ao sair esses dias, há pouco tempo da Bahia, e saí da televisão da Bahia, e que recebi uma mensagem de um menino do Maranhão, me dizendo, saiba que você é responsável pela formação do jovem preto no Maranhão, eu entendi que essa construção simbólica é fundamental para isso. Sim. Entende? É por isso que eu não posso e nem posso me dar o luxo de fazer isso sem uma consciência. Com certeza. Né? Na hora dessa construção de narrativa, eu tenho que estar pensando no meu receptor, quem está recebendo essa mensagem. E o impacto que essa mensagem vai causar na vida e no cotidiano dessa pessoa. Com certeza. Nesse local, a palavra representatividade, ela ganha, sim, de fato, o seu sentido genuíno, né? Porque é manejado, gerenciado por quem está ali, por quem está ali, não por alguém que dá o acesso às pessoas, mas por alguém que está dos dois, como você bem falou, eu acho realmente que é isso mesmo, assim, para quem está dos dois lados da produção, quem está produzindo e quem vai produzir, como você fala, eu vou atingir um par, vou atingir um par. Quando você traz, eu acho muito potente, eu quero repetir aqui, porque é muito potente, uma mulher preta e nordestina dentro desse nosso país, talvez seja na gradação de valores, o que menos seja valorizado, vamos ser bem sincero aqui, dentro dessa construção social. E você está ali gerenciando as narrativas, criando as narrativas a partir de materiais que vão chegando, quem está dando as cartas do que vai ser passado, num veículo tão potente que às vezes as pessoas não têm nem escolha de receber ou não, né? Dependendo do horário, dependendo do local, só vai ter aquilo ali para assistir. E você chegando na casa dessa pessoa, muitas vezes sem pedir licença, né? E trazendo assim, eu tenho aqui isso aqui para te entregar. Podia estar entregando qualquer coisa. E quando você traz essa visão consciente de tem um par meu ali do outro lado, eu preciso entregar algo que vai gerar transformação. Eu entendo o que você fala, porque é basicamente o que eu penso também. Em todas as ações, alguém como eu vai receber isso. Eu não posso ser irresponsável de trazer um conteúdo que, apesar de ser dispersivo, como você fala, que vai gerar também uma transformação. Senão não ia estar botando a cara para fazer. E senão não ia ser validado enquanto essa instituição, que é a mulher preta nordestina no Brasil, em uma posição de gerência de conteúdo, né? Eu falo assim, eu tô gerando pessoas, mas eu tô escolhendo as narrativas que passam, as que não passam. Posso colocar coisas que sejam mais levianas, mais tranquilas, que talvez não gerem reflexão, que talvez sejam mais palatáveis,
para as pessoas que não tragam histórias de superação, ou então reconhecimento nos meus pares, que vai desagradar aquelas pessoas que não validam isso, que não racializam questões, que não classificam, promovendo não a luta de classes, mas entendendo essa divisão de classes. E quando você traz, quando você gerencia a entrega dessas histórias, é muito potente. Então, realmente, a representatividade é isso, no meu ponto de vista, sabe? Fazer com consciência e não simplesmente botar. Eu acho muito legal que você traz a importância do seu papel nessa construção, como eu te perguntei, e ela foi muito mais além, de verdade. E aí, para ficar claro para quem está ouvindo a gente, não é simplesmente estar ali gerenciando, é a responsabilidade de entregar. Muito bom mesmo, muito bom. Bom, então eu queria te convidar para ir lá conhecer o 47 e o 48, são programas muito bacanas. Foi o último terço da temporada, a gente estava indo ali já na reta final. Programas que a gente abordou alguns aspectos um pouco mais técnicos, mas que com certeza trouxeram grandes aprendizados. Já que você chegou até aqui, eu vou te pedir um favorzão. Avalie o podcast, vai aonde você está ouvindo e dá a nota lá que você acha que a gente deve. Isso é muito importante para que ele seja projetado por outras pessoas. Bom, por enquanto é isso. Eu vou encerrar te convidando para dar um pulinho lá no apoia.se/Parenta, conhecer como você de repente possa ajudar aqui a gente a produzir esse conteúdo com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de alcance. E se puder, indique esse episódio para alguém que você goste, alguém que você saiba que gostaria que conhecesse o projeto aqui. Bom, qualquer coisa me chama lá no @parentalidade_preta no Instagram, a gente troca uma ideia e é sempre bom conversar. Caso você tenha filhos em idade escolar, espero que o retorno às aulas tenha sido bom. Aqui a gente está perseverando. A primeira semana foi muito bacana, já adoecemos e estamos indo para a segunda aqui. A gente se escuta daqui a 10 dias. Até lá. Beba água, respire e não responda de primeira. Bora para mais uma?